Boa noite. Depois de 2 anos e 8 meses na prisão, o ex-goleiro Bruno volta ao banco dos réus. Ele é acusado do sequestro e morte da ex-amante Elisa Samúdio. No primeiro dia de julgamento, Bruno chorou 2 vezes. Então vamos direto à Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde está o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanha o julgamento. Eduardo, boa noite. Mas, Eduardo, como é que a justiça chegou à conclusão de que Elisa Samúdio está morta e até liberou o atestado de óbito, né? Se até hoje o corpo da jovem não foi encontrado? Esse é um ponto fundamental para entender essa história, Celso. Primeiro porque a primeira tese da defesa, lá em novembro do ano passado, no primeiro julgamento, era de que sem corpo não há crime. Na verdade, sem corpo pode haver mais um crime, que é a ocultação de cadáver. A partir do momento que Macarrão, o ex-fiel escudeiro de Bruno, em novembro do ano passado foi condenado e já não cabe mais recurso à condenação, ele admitiu que sabia do assassinato e contou detalhes de como Elisa Samúdio morreu, os jurados decidiram aqui no tribunal do júri que de fato ela morreu. Ou seja, o primeiro quesito perguntado a eles foi: Elisa Samúdio morreu em função dos ferimentos que recebeu? E eles disseram sim. A partir do momento então que um tribunal do júri reconhece a morte de alguém, a justiça pode documentar essa morte com a certidão de óbito. E aí já existe uma materialidade direta, já existe o fato concreto que pode ser levado agora a prejudicar Bruno no julgamento que está começando agora. Só que este é um caso que se arrasta há quase 3 anos. E nós vamos entender agora quais as outras ilegalidades que inclusive podem ser investigadas na condução do processo. A reportagem de Fabiano Oliveira. Desde o início, uma defesa difícil. Era gerenciar uma grande crise. Um ídolo nacional sendo acusado de homicídio e tendo uma crise se instalando. Cláudio Daledoni iniciou a defesa do ex-goleiro Bruno em novembro de 2010. Disse que foi obrigado a deixar o caso depois de presenciar ilegalidades. O que eu assisti ali com alguns personagens efetivamente gerenciando a defesa, que falavam em nome do Bruno. E essas pessoas estavam emaranhadas em uma situação muito complicada, que teria ali, sim, até uma possível repreensão penal. Razão pela qual eu achei por bem renunciar. A polícia investiga se houve tentativa de pagamento de propina para a liberação do jogador. Escutas telefônicas também indicam uma oferta milionária para conseguir um habeas corpus para o ex-goleiro. O nome de Bruno também aparece em outras denúncias. O inquérito sigiloso mostra que o ex-goleiro movimentava muito mais dinheiro do que o que ganhava como jogador. E mais, que Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, tentou matar Elisa Samúdio 1 mês antes do desaparecimento e morte da ex-modelo. O jogador ainda é suspeito de superfaturar a compra de um carro no valor de R$400 mil. Que esse caso não acaba com o trânsito em julgado da absolvição ou da condenação do Bruno. Muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte, muita coisa ainda vai surgir. Eduardo, como você disse agora há pouco, o amigo de Bruno, Macarrão, no ano passado, no outro julgamento, confessou que houve uma morte. Então, hoje à tarde rolou um boato a tarde inteira de que o próprio Bruno poderia admitir a participação na morte da ex-amante para atenuar uma possível condenação. Era um boato falso ou isso pode acontecer? A gente vai ter que esperar para descobrir, mas fato é que é uma tendência aventada lá dentro por muitos advogados. E no julgamento de novembro do ano passado, a Record acompanhou, alguns boatos acabaram se confirmando. Então, assim como o Macarrão conseguiu uma delação premiada, uma redução da pena, e não foi uma redução pequena, 8 anos da pena de Macarrão foram reduzidos em função do fato de ele ter admitido culpa. Bruno poderia seguir o mesmo caminho, até em função dos novos fatos que vão sendo apresentados. Por isso, aqui a cobertura da Record tenta discutir esse assunto agora com o comentarista de segurança da Rede Record, o Percival de Souza. Percival, um réu preso há 2 anos e 8 meses, que nunca mudou o seu discurso, sempre se disse inocente, diante dos jurados, admite uma confissão parcial, admite uma culpa. Que peso isso pode ter? É um peso muito forte, até porque, pelo encaminhamento do julgamento, o Bruno está cada vez mais encurralado juridicamente.